Olá pessoas, como estão? Ótima terça-feira para todos vocês. Este é o NFL com Curte, ou seja, o nosso novo programa que a gente vai ter nas terças e quintas-feiras aqui. Terça-feira com vencedores e perdedores sendo o principal e na quinta-feira sendo os palpites o principal. A gente vai estruturar então como se fosse um programa para você assistir sempre terça e quinta durante a temporada da NFL, temporada regular e playoffs, tá? Então o quadro vencedores e perdedores agora ele faz parte de um programa maior. Seria equivalente ao Festival da Casa Própria virar um quadro do programa Silvio Santos. Então, é um programa mais longo aqui que a gente vai conversar sobre mais temas além do vencedores e perdedores. Cheguei à conclusão que 12, 13 vencedores, aí 13, 12 perdedores, fica muito maçante num vídeo de 30, 40 minutos. Então a gente sempre tenta melhorar para vocês, mesmo que o vencedores e perdedores seja o quadro mais benquisto, mais assistido do canal, eu sempre acho que dá para melhorar. Então, a gente vai falar de dois temas principais. Depois, uma nova coluna, um novo quadro, que é o Numbers, que eu vou analisar números específicos de algum jogador, time, unidade, defesa, ataque, linebackers, linha defensiva, linha ofensiva, e vai ficar um pouquinho mais dinâmico aqui os nossos quadros, tá bom? Quem sabe na prévia a gente faça novidades também, aguardem. Entra na tela, André. Bom, nosso primeiro tema é sobre o 17-0, que nunca aconteceu. O Kansas City Chiefs venceu o Tampa Bay Buccaneers no Monday Night Football ontem na prorrogação, com destaque, claro, para o DeAndre Hopkins e para o Patrick Mahomes, em certa medida, né, que jogou sem estar 100%, né, sentiu o tornozelo, mas mesmo assim foi peça importante. O Travis Kelce também teve volume. O DeAndre Hopkins deve ser o wide receiver mais acionado de Kansas City nas próximas semanas. Olho nisso, eu estou muito feliz porque eu troquei por ele antes desse jogo no Fantasy. Mas, dito isso, uma pauta que apareceu bastante numa live que eu fiz semana passada com os membros aqui do canal foi sobre essa questão do 17-0. Teve 3 ou 4 membros que perguntaram: é possível 17-0? É isso que os Chiefs estão almejando para além do potencial tricampeonato? E, embora vocês saibam, eu não gosto de muretar, mas é muito cedo para falar isso. E sim, semana 9, semana 10, em se tratando de campanha invicta, é absolutamente muito cedo. Isso só aconteceu 2 vezes na história da NFL. Em 72, na história do Super Bowl, né? na era Super Bowl. Que já aconteceu com os Bears aí, mas enfim, não quero falar o final dessa história porque eles perderam. Em 72, os Dolphins venceram o Super Bowl invictos. E em 2007, o New England Patriots também teve uma temporada invicta. Inclusive, eu vou colocar no final do vídeo o link para você assistir um documentário que eu fiz sobre aquele time e sobre a minha relação com a NFL naquele ano. Foi um ano muito difícil pessoalmente para mim. E assistir aquele time, assistir essa narrativa foi muito empolgante, né? Acho que foi para lá de especial. Agora, mesmo naquele ano, e diga-se que aquele time dos Patriots era bem superior, na minha visão, a esse time dos Chiefs, tem um elemento em comum, que é um grande quarterback, mas a defesa dos Patriots, o ataque dos Patriots era melhor. O ataque dos Patriots de 2007 foi um dos melhores da história da NFL. A defesa dos Patriots, uma das melhores da NFL naquela temporada, como a dos Chiefs é neste ano. Mas o ataque de Kansas City não me passa tanta confiança como aquele de New England passava com o Wes Welker, com o Brady e tudo mais. E a cada semana que passava, quando foi chegando perto do 10-0, do 11-0, do 12-0, a gente tinha a impressão de que sim, iria acontecer, mas ao mesmo tempo ficava um pouco ressabiado. E frise-se que foi literalmente até o segundo tempo da semana 17, semana 18, 17, que era 16-0, contra os Giants, num sábado à noite. E os Giants quase venceram os Patriots. Um Giants que não estava brigando por mais nada, porque já estava classificado para os playoffs pelo wild card. Eles quase venceram os Patriots. Os Ravens quase venceram os Patriots naquele ano no prime time. Então, antes de qualquer coisa, cara, eu sei que Kansas City tem uma aura diferente, porque é o atual bicampeão. Tem o Mahomes, tem o Kelce, tem o Andy Reid, tem o Spanuolo, tem o Chris Jones. Mas calma! Não é a hora de falar sobre um time invicto, terminar a temporada invicto. Talvez pelo fato de que em anos anteriores, ano passado, por exemplo, o Philadelphia, teve aquele Pittsburgh Steelers que chegou a 11-0, não eram times tão bons como é o time de Kansas City deste ano. Mas calma. A última vez que a gente viveu isso realmente de maneira intensa e de uma possibilidade intensa foi em 2009 com os Colts e com os Saints. E eles chegaram ao Super Bowl, diga-se, esses dois, fizeram o Super Bowl 44. Mas calma. O que dá uma esperança para quem quer ver isso acontecendo, seja torcedor dos Chiefs ou não, é o calendário. Semana que vem, os Chiefs pegam o Denver Broncos em casa.
Mahomes tem um histórico muito positivo contra Denver em casa. Mas, na semana 11, jogo à tarde, às 6h25, horário de Brasília, que deve ter transmissão aqui no Brasil, não sei se eu vou comentar o jogo ou não, mas pega o Buffalo Bills em Buffalo. Em temporada regular, os Bills vêm vencendo os Chiefs. Eu sei que em playoffs não vem sendo o caso, mas calma. E mesmo que Kansas City vença esses dois jogos e chegue aí a 10-0, ainda tem jogo na semana 14 contra os Chargers. Os Chargers têm uma das melhores defesas da NFL e abriram 10-0 contra Kansas City, poderiam ter vencido. Na semana 16 tem jogo contra Houston, com o Nico Collins já de volta e o CJ Stroud não pode ser jogado fora como quarterback, pelo amor de Deus. Ele não está jogando de maneira tão impactante, talvez, como ano passado, ele ofensivo é um problema, mas não dá para cravar que Kansas City vai ganhar esse jogo. E na semana 17 um jogo contra a defesa de Pittsburgh, no Acrisure Stadium, em Pittsburgh. Então, para ser muito honesto, considerando, claro, todos esses times saudáveis, eu só vou realmente acreditar que Kansas City pode, de maneira assertiva, terminar o ano 17-0 se vencer Pittsburgh na semana 17. Aí falta a semana 18 contra Denver, em Denver. E Denver pode estar brigando por playoff. Então, a gente precisa respeitar um pouco a história da NFL. E a gente precisa respeitar um pouco o quão difícil é você terminar a temporada da NFL invicta. Basta um jogo da feijoada, coisa que já aconteceu em Kansas City no passado, né? É normal até acontecer para Kansas City perder um jogo e isso ir embora. Então, calma nós. O nosso segundo tema aqui hoje é o efeito Saquon Barkley, ou o efeito Derrick Henry. Esses dois tiveram bons contratos na última free agency, o melhor contrato de todos, claro, foi o Saquon Barkley na Filadélfia, e aí agora pode parecer que pagar running back é uma boa ideia na free agency, certo? Então, não. O DeAndre Swift foi o terceiro maior contrato nessa última free agency, 24 milhões, 8 milhões por ano. O Singletary, que está perdendo carregada por um calouro, o Tracy, foi o quinto maior contrato. O Zach Moss, o 10º maior contrato, ele já estava perdendo volume para o Chase Brown nas últimas semanas em Cincinnati, agora chegou o Khalil Herbert e ele também sequer está saudável. Gente, anexo a teoria de que se não se paga running back. Tudo bem você pagar, se ele for a sobremesa. Ah, você achou que eu ia esquecer de analogias gastronômicas, né? Depois do quarterback batata frita? O running back tem que ser a sobremesa. Se você tiver um time bem estruturado, um time que acabou de ir à final da Conferência Americana, e aí você paga um running back, você também não paga absurdos, porque o Derrick Henry não está recebendo absurdos. Tudo bem. Se você tem um time que chegou ao Super Bowl há 2 temporadas e que precisava de ajuda na posição de running back, até para ajudar o ataque esquematicamente, como a gente está vendo em Filadélfia, eu vou falar sobre isso no Vencedores e Perdedores, tudo bem. Era uma tremenda oportunidade trazer o Saquon Barkley de volta para a Pensilvânia. Tudo bem. Agora, se você é um time como o Tennessee Titans, se você é um time como, por exemplo, o New York Giants, você gastar dinheiro em running back na free agency é comer sobremesa antes do almoço. Running back, ele não pode ser o único ponto importante do ataque. Não em 2024. Já foi assim, já deu muito certo. Já foi muito assim. Já viu muitos times serem campeões com jogo terrestre forte, papipopopó. Hoje, não tem como. E não é porque o running back simplesmente é desvalorizado, é porque do outro lado vai ter um quarterback passando bem a bola. E aí você vai ter que buscar o resultado. Você vai conseguir buscar o resultado com 4,5 jardas por carregado, em vez de um quarterback que consegue conectar um passe de 15, 20 jardas no piscar de olhos? Não. Então, o exemplo positivo é, assim como já aconteceu com o San Francisco com o Christian McCaffrey, se você tem um time arrumadinho, show, vai nessa, porque vai dar certo. O salto vai ser grande. Se você está em bagunça, não é o running back que vai dar jeito. Vamos agora ao Numbers, nossa nova coluna. Bom, aqui na nossa nova coluna então, o Trevor Lawrence espalhou a farofa no último quarto contra o Philadelphia Eagles e aí eu fiquei curioso para saber quais são os números do Trevor Lawrence em último quarto nessa temporada. Porque os números do Lawrence, apenas os números dele em todos os quartos, não estão entre os piores da NFL. Mas os números do Trevor Lawrence em final de partida, aí a coisa tá um pouco feia. O Trevor Lawrence, ele é o 20º em rating no último quarto, 42. É o 25º em porcentagem de passos completos com 55%. É o 30º em sacks com 10, ou seja, a linha ofensiva de Jacksonville, que era uma pequena preocupação para mim no início da temporada, não está ajudando. E é o 25º em jardas por passe com 6.2. Ele tem 3 touchdowns e 2 interceptações em último quarto. Portanto, isso me leva a crer
que, sim, falta também um poder de ser mais decisivo para o Trevor Lawrence. E isso me leva a crer também que isso talvez venha um pouco em relação à teoria do berço de ouro que eu estou construindo para analisar a carreira do Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence chegou na NFL com um berço de ouro. O Trevor Lawrence, desde que foi calouro no college football, ele já era considerado pronto. Será que isso não afeta o mental do quarterback? Será que, em comparação, por exemplo, ao Baker Mayfield, que teve, sim, beleza, ser escolha de primeira rodada, primeira escolha geral, mas com uma história completamente diferente do Trevor Lawrence. O Baker teve que ralar no college, ele teve que se transferir, e aí deu certo em Oklahoma. O Baker foi ao fundo do poço em Cleveland, em meio a lesões, e foi descartado pelo Deshaun Watson. E olha a situação de Cleveland com o Deshaun Watson. O Baker não deu certo em Carolina. O Baker teve que abraçar uma oportunidade para substituir Stafford em Los Angeles, assim, no desespero. O Baker teve um calçado muito difícil de calçar, que é substituir o Tom Brady numa franquia. E o Baker é um jogador valente, é um jogador com personalidade. É tudo o que eu não vejo no Trevor Lawrence. Eu não vejo um quarterback valente, eu não vejo um quarterback com personalidade. É claro que ele não é a única parte do problema. A defesa dos Jaguars é ruim, a defesa aérea dos Jaguars é a pior da NFL. O Doug Peterson não faz um bom trabalho, a linha ofensiva tem problemas. Mas eu não vejo um quarterback com personalidade. Eu não vejo um quarterback que é um comandante do time. E acho que esses números do último quarto mostram isso com clareza. Vamos agora aos vencedores e perdedores. Bom, espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários essa mudança no vencedores e perdedores. Vamos para os vencedores então e vamos começar com ele que continua lindo demais. E pela primeira vez na temporada, sem o T. Higgins, o Joe Burrow fez um bom jogo, né? Tudo bem, teve pick six e tal, mas foram 5 touchdowns. E ele usou muito bem o Mike Gesicki, usou muito bem os running backs. Então, na ausência do T. Higgins, não foi só o Ja'Marr Chase. Foi um jogo mais inteligente do Joe Burrow distribuindo a bola. Eu acho que também a água bateu na bunda, né, Zac Taylor? Um plano de jogo um pouquinho mais coeso nesse aspecto. É verdade que foi contra os Raiders, que é uma das piores equipes da NFL, e o grande teste de fogo é na quinta-feira, o Thursday Night Football contra os Ravens. Falando em Thursday Night Football, falando na quinta-feira, também teremos novidade na prévia da rodada, e como você viu pelo título, estamos agora com NFL Concurte, 2 pontos. 10 vencedores e 10 perdedores, para a gente formatar isso como se fosse um programa que você vai assistir na terça e na quinta sempre sobre a NFL. O nosso segundo vencedor, ele começou a crescer de produção na ausência dos outros wide receivers machucados, mas acho que agora ele se mostrou uma alternativa muito boa fora dos números, coisa que não é tanto a do Puka Nacua e a do Cooper Kupp, é um recebedor mais físico. O DeMarcus Robinson, mais um jogo com touchdown, foram 2 touchdowns nessa partida, inclusive o da vitória, 6 recepções em 9 alvos, e ele vem sendo bastante acionado pelo Matt Stafford. Vale lembrar, o Puka Nacua desferiu socos e foi expulso, então não vou falar Puka Nacua efusivamente nessa semana porque ele não merece, mas um destaque interessante para o Robinson, que vem sendo uma arma importante para o Stafford. O nosso terceiro vencedor, mostrando a cada semana mais maturidade, jogou contra um front talentoso, o front do New York Giants, e segue sem sofrer turnovers. É o Jayden Daniels. E o ataque dos Commanders como um todo foi muito bem nessa partida aí contra os Giants e não abriu a porta para qualquer tipo de zebra. São aí 0 turnovers nessa partida, 4 jogos seguidos que o ataque do Washington Commanders não comete turnover. E quando você tem um ataque com um quarterback calouro e passa 4 jogos seguidos sem cometer turnover, isso é muito positivo. Os Commanders têm 7-2 de campanha e certamente estão na briga pela divisão. A gente está falando isso há algum tempo já, mas acho que agora acho que ninguém tem dúvida. É um time sério. Finalmente, eu queria muito pagar um pay-per-view para ver a casa do Dan Snyder, porque isso só aconteceu depois que ele mandou aí o time à venda, recebeu o dinheiro dele, beleza, tá lá feliz, mas graças a Deus, saiu o Dan Snyder e essa franquia agora é uma franquia séria. Ai. Nosso quarto vencedor é o Kellen Moore. Eu já venho falando isso há algum tempo e eu vou falar sobre mais num episódio especial do NFL Playbook. Inclusive tem episódio do Jayden Daniels lá no Disney Plus, não é só no Disney Plus Premium, tá? No Disney Plus básico e no Premium, a gente tem aí o nosso programa sobre NFL com análise tática e tá bem legal. O do Daniels, tem do Lamar, tem do Goff nessa semana, e eu vou fazer um episódio sobre o Jalen Hurts e sobre o menor volume, eu falei sobre no Semana NFL na segunda, o menor volume de passes do Hurts e atacando mais em profundidade, só que menos passe. Por conseguinte, mais eficiência, menos interceptação, mais Saquon Barkley. Essa filosofia ofensiva não é nova. É a filosofia ofensiva que o Seattle Seahawks tinha no auge do Russell Wilson. É a filosofia ofensiva chamada de run and gun.
ou seja, correr com a bola como primazia e dar tiros em profundidade. A melhor versão do Jalen Hurts é essa, é com o time correndo bem com a bola, ele mesmo pode correr, ele tem habilidade para isso, e utilizar o passe vertical, porque ele é bom nisso. Então, do jogo de Cleveland para cá, o Kellen Moore, coordenador ofensivo dos Eagles, e suponho também o Nick Sirianni, perceberam que era necessária uma mudança. Não passou a bola mais de 24 vezes desde então, desde o jogo contra os Browns, o Jalen Hurts, e está mais eficiente, cortou turnovers. Essa é a versão do Jalen Hurts que eu quero ver até o final da temporada. Não por acaso os Eagles estão jogando melhor. Frisca que a defesa também, os calouros, né, Quinn Mitchell, Cooper DeJean, estão mostrando serviço. Então os Eagles parecem um time mais estruturado. Vai ser bem legal essa disputa entre Commanders e Eagles na NFC Leste. Lembrando que eles ainda não jogaram neste ano. No domingo agora tem Philadelphia e Dallas sem o Dak Prescott. Nosso quinto vencedor, muito está sendo falado sobre Saquon Barkley, sobre Derrick Henry, mas que tal falar um pouco sobre o Bijan Robinson? Quarto jogo seguido dele passando das 100 jardas de scrimmage, ou seja, recebendo e correndo, e ele talvez tenha sido o único ponto positivo na derrota de Atlanta contra a equipe do Seattle Seahawks. Derrota essa que pode fazer a diferença no cabeceamento de chave. Existe essa expressão, cabeceamento de chave? Eu não sei, mas no final das contas pode ser a diferença se a Atlanta ganhar a divisão em ser o Seed 2, ou Seed 3, ou Seed 4. Eu acho que Seed 1 vai ser um pouco mais difícil. Mas, de qualquer forma, elogios aqui ao Bijan Robinson. A expectativa é que contra essa defesa de Dallas o Bijan Robinson fosse ter um grande jogo. Ele teve e foi peça fundamental nessa partida. Claro que não foi só ele, o Cousins jogou bem, a linha ofensiva jogou bem, o Darnell Mooney também. Mas eu queria dar o mérito aqui para o Bijan Robinson, que está sendo um pouco menos mencionado em meio a tantos running backs produzindo neste ano. A gente tem que falar do Bijan também. O sexto vencedor é o Greg Roman, porque acho que está escancarado que não vai ser só jogo terrestre como foi no início da temporada, como foi em muitas oportunidades em Baltimore. Eu espero que assim siga, que o J.K. Dobbins seja utilizado de maneira consciente e não como foi no jogo contra Kansas City, por exemplo, ou como foi no jogo contra Arizona. São duas partidas que os Chargers poderiam ter vencido, sendo muito sincero. Contra Kansas City, por exemplo, eles abriram 10 pontos no placar. O Led McConkey estava aparecendo. Contra Arizona foram outros tiros no pé, como por exemplo um fumble numa jogada que poderia acabar terminando a campanha em touchdown. O Jalen Reagor, torcedor dos Eagles, você se lembra muito bem. Você me conhece, tipo propaganda política. O Jalen Reagor vai aparecer em Philadelphia. Você me conhece, é o torcedor dos Eagles. Conheço. Enfim, mas o Greg Roman é um vencedor, porque houve uma adaptação, né? Como eu também falei no Semana NFL ontem, eu acho que alguém percebeu o óbvio. Eu queria muito ter visto essa reunião, cara. Eu pagaria caro para ter visto essa reunião, porque algo mudou no volume aéreo e no game plan nas últimas partidas, né? Alguém falou numa reunião, temos Justin Herbert, por que a gente não está usando o quarterback, por que a gente não está passando a bola? Tudo bem, mas qualquer calor, ele vai ser mais envolvido. O Quentin Johnson teve um período que não ficou saudável, aliás, ele está melhor também neste ano. Mas, pô, agora parece uma coisa mais 2024, né? Então, o Los Angeles Chargers pegou este automóvel aqui, o DeLorean, saiu de 1984 e voltou para 2024. Você tem o Justin Herbert, cara, assim, desculpa. Eu entendo que o Jim Harbaugh é tarado em trincheiras, meu Deus. Ele deve, inclusive, a guerra que ele mais gostou foi a Primeira Guerra Mundial, né? Que só foi trincheira aquilo. O Jim Harbaugh ama linha ofensiva, e jogadores de linha ofensiva também são armas. Eu concordo, importante, óbvio que é importante, né? Você ter Joe Altro Translator nas pontas, excelente. Mas não dá pra ficar socando corrida, dar murro em ponta de faca quando o negócio não tá funcionando, como foi no caso do jogo contra os Chiefs. Que bom que a gente tá vendo o Justin Herbert vertical, produzindo, o Justin Herbert cuidando bem da bola. Ele é um quarterback talentoso, só que ele precisava de um time organizado. E agora os Chargers, deste ano, estão sendo um time organizado. Já elogiei a defesa ontem, mas olha nos Chargers, tá? Olha nos Chargers. Vamos tentar apagar um pouco a imagem de zona que teve esse time na era Brandon Staley. O sétimo vencedor, o time perdeu o jogo, mas o jogo terrestre foi muito bem desenhado nessa partida pelo nosso querido Nerdola. O vencedor é o Devon Achane, né? Que passou das 100 jardas de scrimmage, teve 2 touchdowns, e foi muito por conta dele que Miami se manteve na briga até o final. Infelizmente perdeu o jogo, aí os Dolphins, uma situação bem delicada com só 2 vitórias, mas o Devon Achane sai como destaque, deve ser o running back titular, entre aspas, dos Dolphins até o final do ano e também na próxima temporada, lembrando que ele está em contrato de calor. O oitavo vencedor, não foi um jogo bom, mas para o padrão dele foi um jogo bom. 5 de 11 para mais de 10 jardas, teve uma interceptação, tudo bem, mas talvez tenha sido o melhor jogo do Bryce Young na temporada. Até mostrou um pouco de melhora contra Denver na semana passada, teve garbage time, eu sei, mas o importante é que veio mais uma vitória. E baby steps aqui, meu povo, vamos ser um pouquinho otimista e ver o copo 10% cheio em vez de ver 90% vazio, porque antes acho que estava 5% cheio. Então eu quero elogiar o Bryce Young na medida do possível.
É claro que o Chuba Hubbard talvez mereça mais elogios, até a linha ofensiva de Carolina, ou muito demérito e deselogios para o New Orleans Saints, que hoje é um dos times menos sérios da NFL, mas de qualquer forma eu quero elogiar um pouco o Bryce Young. Nosso nono vencedor é o Amon-Ra St. Brown, 7 de 7, ou seja, 7 alvos, 7 recepções, incluindo a recepção que determinou a partida, talvez. O touchdown, o primeiro touchdown dos Lions, que deixou o jogo 10-3, e dali pra frente o Detroit não olhou mais para trás, teve a pick six do Jordan Love, etc, etc. Mas o Amon-Ra St. Brown é um dos melhores recebedores da liga. Eu fico na dúvida se eu já coloco ele num top 5 ou não. Vamos ver depois da temporada, talvez em fevereiro eu faça alguns vídeos de top posicional de running backs, de wide receivers, vou fazer só para os membros. Mas tô com essa vontade pra gente ver como que fica comparando com os rankings posicionais de antes da temporada. O Amon-Ra não era um wide receiver top 5 para mim antes da temporada, mas eu acho que pela técnica dele, pelas mãos seguras nesse aspecto, pela execução de rota, eu acho que nesse touchdown ficou muito evidente, talvez seja válido. Eu esqueci de colocar o último vencedor. Quem que seria o último vencedor aqui? Cara, quer saber? B-A-K-E-R-M-A-Y-F-I-L-D. Baker Mayfield. Ok, foi um jogo de 200 jardas. Mas o Baker Mayfield está estabelecido como um quarterback acima da linha de Geno Smith. Ele está estabelecido. Essa campanha de Tampa, ela não fala o que é esse time. Esse time é melhor do que um 4-5. Eu acho que é circunstancial essa campanha. Eu não descarto Tampa da briga pelos playoffs. Vamos abrir o calendário dos Buccaneers junto? Vocês sabem que eu adoro fazer isso? Ai, pega São Francisco, pode ser que fique 4-6. Mas tem 2 jogos contra a Carolina, pegam os Giants na semana 12, pegam os Raiders na semana 14, pegam os Saints na semana 18, pega Dallas na semana 16 e hoje Dallas não bota medo em ninguém. Tampa não está eliminado com essa derrota, tá? E um bônus. Eu sei, eu não estou mais fazendo vídeo de Fórmula 1 tem uns 2 anos, embora obviamente eu continue acompanhando. Max Verstappen, e curte CNPJ aqui, vocês sabem que eu torço pro Hamilton, né? Mas Max Verstappen merece estar nos vencedores dessa semana. Eu posso colocar sempre um vencedor ou um perdedor de Fórmula 1, né? O Lando Norris estaria nos perdedores, porque o campeonato acabou, tá? O campeonato acabou, o limite de competência do Lando Norris é ganhar a corrida neste momento, não é ser campeão do mundo. O Max largou em 17º, fez uma Masterclass em Interlagos, foi palhaçada aí com os outros pilotos, porque o Max hoje não tem rival à altura. Não tem. Foi o Hamilton no passado, tal, mas o Hamilton acho que está totalmente desmotivado, tá de aviso prévio, vamos ver ano que vem. O Leclerc já tentou, o Lando já tentou, o Sérgio Pérez, coitado, esse aí também não tem nem comparação na mesma equipe. O Max é outro patamar, o Max ele não está competindo com o resto do grid, ele está competindo com a história da Fórmula 1. Pronto, falei, tô leve, CNPJ, eu sou muito CNPJ, né, Brasil? Sou muito CNPJ. Eu quero ver um torcedor do Hamilton falar isso com essa leveza que eu estou falando. Lewis, te amo, fiquei muito emocionado, inclusive, com a volta em Interlagos. Vamos aos perdedores. Vamos lá. Primeiro... A primeira perdedora aqui é a Jenna Fischer. Aí vocês vão falar, por que a Pam do The Office é uma perdedora nessa semana? Porque a Jenna Fischer torce pro Dallas Cowboys. E o Dallas Cowboys virou um grande The Office. O Jerry Jones veio em defesa do Mike McCarthy nessa semana, no programa de rádio que ele participa lá em Dallas. Não dá, cara. Simplesmente não dá. Nesse momento, o Jerry Jones é o Michael e o Mike McCarthy é o Packer, que é o amigo do Michael, que é um grandíssimo babaca, e o Michael defende e passa pano. Até que, inevitavelmente, na 7ª temporada, ele percebe que o cara não tem como. O Mike McCarthy não é um babaca, não tô falando isso. O Packer é, na série. Mas, gente, não dá, velho. Não dá, é muita bagunça. Olha a situação do Ezekiel Elliott que rolou essa semana, entendeu? Aí o Dak Prescott agora machuca. O CeeDee Lamb tá machucado, a defesa é uma bomba. Cara, que é muito The Office, é muito The Office. Então eu vou dar a seguinte dica pra você que torce pra Dallas, que claramente não tem condição, cara. Enquanto o Jerry Jones for General Manager, não vai dar certo isso aí. Nunca deu certo, inclusive, né? Porque a última vez que os Cowboys foram campeões não era o Jerry Jones que montou o time, como eu já falei muitas vezes, foi o Jimmy Johnson. Tudo bem. Vamos, encare isso, e essa vai uma sugestão pra mim mesmo também, com o meu time, que vocês sabem qual é, né?
Encare agora como entretenimento, entendeu? Tipo, o humor britânico autodepreciativo, dê risada da catástrofe, porque é a única coisa que resta, sinceramente. E vou dizer outra coisa, parece uma ideia idiota, mas o Trey Lance jogar por Dallas até o final do ano é uma ideia menos idiota do que parece. O Cooper Rush não vai dar em nada, o Trey Lance também não, mas quem sabe? Foi uma escolha de primeira rodada, tem teoricamente mais talento atlético que o Cooper Rush. Ai, pobre Pam. Agora eu tenho que falar do Bearsão. O Caleb Williams fora de casa é osso, hein? Não é só a defesa dos Bears, não. A linha ofensiva trágica. Pior problema dos Bears hoje. Poderia fazer um power ranking de problemas. Vocês querem esse vídeo? Comentem aí se vocês querem esse vídeo. Power ranking dos problemas dos Bears. Tá excelente essa ideia, inclusive. Vou anotar aqui. Power ranking BO Chicago. Pronto. O topo desse power ranking é a linha ofensiva, é óbvio. Ela fraquejou várias vezes na temporada, foi contra Houston, agora esse jogo também. Contra Arizona, que não é um time tão talentoso, pressionando o quarterback. Mas dito isso, meu Brasil, o Caleb em profundidade não está como eu esperava. Eu acho que era uma virtude dele no college em USC e acho que o timing não está tão legal. Talvez um pouquinho mais de verticalidade do que eu gostaria de ver no plano de jogo do Shane Waldron, mas de qualquer forma não está como eu esperava. E claro que não é culpa só dele, mas fora de casa é um Caleb Williams e em casa é outro. O próximo jogo dos Bears é contra os Packers. É para isso que o Caleb Williams foi draftado, para ganhar de Green Bay. Porque é isso que resta ao torcedor dos Bears neste ano, porque não vai para os playoffs. Eu nunca acreditei que fosse eu, CNPJ, óbvio, eu torcedor, obviamente que eu vou acreditar e vou apoiar, né? Mas eu, analista do CNPJ, eu nunca acreditei que os Bears fossem reais ameaças após a temporada. Mas que se ganhar em casa dos Packers, a temporada fica menos amarga, vamos dizer assim. O nosso terceiro perdedor é o típico caso que já aconteceu na República Federativa do Brasil, lá no passado, no início da nova república. Basicamente, eu vou usar o exemplo do governo Sarney, que não conseguia resolver de jeito nenhum a inflação, e aí a ideia era mandar o ministro da Fazenda embora e trazer outro ministro da Fazenda. Bresser, Dilson Funaro, escolhe o que você quiser. E aí, nesse caso, esse é o Antônio Pierce nesse momento, um governo que caminha para o fim, todo mundo sabe que caminha para o fim, um governo que não é legítimo, porque no final das contas o Antônio Pierce, ele herdou o time e foi o que aconteceu, em certa medida o Sarney também herdou o cargo da presidência porque o Tancredo morreu, às vésperas aí depois da posse, né? Ele foi internado às vésperas da posse aqui em São Paulo e infelizmente faleceu. E aí é isso, o Sarney era ex-presidente do PDS, não tinha recebido um voto direto, não tinha escolhido os ministros, estava lá. O Antônio Pierce herdou o time, estava lá também. Tá lá também e segue o baile. Mandaram embora técnico de quarterbacks, mandaram embora técnico de linha ofensiva, mandaram embora o Luke Getsy, merecidamente, porque o Luke Getsy já em Chicago mostrou que não deveria ser um coordenador. Não é possível que alguém assistiu o ataque dos Bears nos últimos anos, que alguém assistiu o que o Luke Getsy tentou fazer com o Justin Fields e achou que era uma boa ideia falar, tá aí, o Gardner Minshew é o nosso quarterback e o Luke Getsy é o coordenador ofensivo. Quem acreditou que era uma boa ideia? Isso ou Aidan O'Connell? Quem que falou assim? Boa ideia. Gostei. Vai dar certo. Não é possível. Não é concebível. Não é concebível. E o Antônio Pierce é o próximo a cair, tá? Simplesmente isso. Agora, continuando na temática Raiders, porque o Dennis Allen já foi interino dos Raiders e foi mandado embora. E agora foi mandado embora também em New Orleans. O Derek Carr também no mesmo espírito do Antônio Pierce, porque provavelmente é o próximo a cair. Eventualmente vai cair. Não tem condições, é um desperdício você ter um ataque. Tudo bem que não está tendo um ataque com o Shahid e o Olave, né? Ok. Mas e o Camara, que o Mickey Loomis renovou o contrato? Meu Deus do céu, o time nessa situação, os caras pagando running back, enfim. E o Derek Carr, 3 de 8 para mais de 10 jardas, contra uma das piores defesas da NFL, que basicamente todos os quarterbacks da liga fizeram a festa contra a Carolina. Vamos pegar aqui a quantidade de pontos que os Panthers estão tomando nessa temporada. Os Panthers tomaram 47 pontos para o Derek Carr na semana 1, inclusive, né? Olha a diferença. 26 para os Chargers, 22 para os Raiders, mas os Raiders não contam, 34 para os Bengals, 36 para os Bears, 38 para os Falcons, 40 para os Commanders, 28 dos Broncos, basicamente no primeiro tempo.
e os Saints fizeram 22 pontos. Os Saints foram o time que menos fez pontos em Carolina, junto de Las Vegas, que também é outra bagunça nesse momento. Derek Carr pode esperar, a sua hora vai chegar. Vou contar um segredinho para vocês. Eu já acreditei no Derek Carr lá atrás. Lembra que eu chamava ele de Deus do bíceps? Lá atrás, 2016, eu botava fé que o negócio poderia andar. Não andou nada. Da lesão em diante, que ele sofre uma lesão contra os Colts na véspera de Natal em diante. Nosso quinto perdedor, pô, tadinho, eu me sinto mal, vai parecer perseguição, mas não é não, viu? O Vance Joseph é um perdedor aqui porque, meio ao que viu as últimas semanas o trabalho do Lamar Jackson no play action e contra blitzes, a defesa dos Broncos parecia não preparada para isso. E socou blitz do Lamar e pagou o preço por isso. Então eu sei que essa vem sendo a tendência defensiva de Denver e é a tendência na carreira do Vance Joseph. Mas acho que o plano de jogo contra os Ravens, especialmente no segundo tempo, poderia ter feito ajuste. Não foi legal não, tá? Ele sai como perdedor aqui. O Devin Singletary, que recebeu o contrato dos Giants na última intertemporada, como a gente já falou no Vencedores e Perdedores, é um perdedor, porque aconteceu o que eu já esperava, que eu até cantei a bola pro meu amigo Vitor Santos, ou foi pro Sarhan, não lembro. Pra alguém que eu jogo Fantasy na ESPN, eu falei, olha, tenta passar o Singletary pra frente aí, que isso aí vai virar uma maré turbo. Dito e feito. O Tracy teve 16 corridas no último jogo, o Singletary 7. Tracy é calor, esqueçam, o Singletary não vai ter futuro no New York Giants, então sai como perdedor. Sétimo perdedor, o Shane Steichen, porque mudou o quarterback e o time perdeu, né? Claro, não vou ser engenheiro de obra pronta, seria bizarro fazer isso. Com o Richardson, também Indianapolis teria perdido esse jogo, mas o Joe Flacco não foi a solução. Se a ideia de colocar o Joe Flacco também era brigar por pós-temporada, esse time dos Colts com o Flacco não vai brigar contra times de primeira e segunda prateleira da NFL. Então, o Shane Steichen, meia mudança que fez, sai como perdedor. Porque, queira ou não, mudou, se arriscou e no primeiro jogo acabou sendo aí uma mudança que não surtiu tanto efeito. O oitavo perdedor também é do Sunday Night Football e ele venceu o jogo, mas o Sam Darnold sai com a imagem um pouco arranhada dessa partida. O Narda até me falou isso na segunda-feira e eu comentei com alguns amigos também a mesma coisa. Essa é a versão do Sam Darnold. Essa é a versão do Sam Darnold. Eu vou chegar hoje para minha digníssima e falar, amor, você quer conhecer o Sam Darnold? Quem é o Sam Darnold como quarterback? Senta aqui e reveja o Sunday Night Football comigo. O jogo do domingo é exatamente quem é o Sam Darnold, pro bem e pro mal, tá? Porque ele continua trabalhando bem em zona intermediária, vez ou outra ele trabalha bem em escala pocket, mas tem os turnovers que você olha e fala, cara, isso não pode acontecer para um time que quer brigar por Super Bowl. Hoje Minnesota compete, mas Minnesota não é favorito ao Super Bowl também porque tem uma certa restrição no Sam Darnold. Na NASCAR, antigamente, eu não sei se ainda tem, mas em alguns circuitos, porque ficou muito perigoso, tinha uma placa que restringia a velocidade. Em Talladega, por exemplo, eu acho que em Daytona também. O Sam Darnold hoje é um pouco essa placa em relação a Minnesota. A questão de que ele não é um quarterback de primeira prateleira, de segunda prateleira, em pós-temporada, isso pode cobrar o preço, tá? Nosso nono perdedor é o Todd Bowles, porque, cara, está jogando contra o Patrick Mahomes, contra uma das melhores defesas da NFL fora de casa, você não quer a prorrogação. Você não quer a prorrogação. Pergunta para o Kyle Shanahan se ele gostaria que Kansas City tivesse tido a bola na prorrogação no Super Bowl. Se ele não gostaria que o jogo tivesse acabado antes. Você não quer prorrogação. Você tem que ir para a conversão de 2 pontos. É basicamente escolher entre dois maus. Ou você vai sangrando ou você vai de arrasta de uma vez. Não é melhor correr o risco de arrasta de uma vez ou ser salvo? Vai para os 2 pontos. No Arrowhead, Monday Night Football, você acabou de fazer o touchdown, uma boa jogada inclusive, o play action, vai para os 2 pontos. Não corre o risco de sangrar, que o Mahomes vai fazer você sangrar. O cara é muito decisivo, os Chiefs são muito decisivos, os Chiefs têm uma aura de campeão. Se você tem uma oportunidade, fecha a conta e passa a régua. 10º perdedor, o Geno Smith. Eu sei, o quarterback mais pressionado da NFL, mas também mostra suas limitações. Não é o primeiro problema, não é o segundo problema de Seattle, como eu venho falando há muito tempo. Ontem já falei sobre. Falei no Semana NFL, falei no 7 coisas. Essa equipe tem problemas estruturais. A defesa é um problema estrutural, ela não consegue defender a corrida e o passe ao mesmo tempo, tem que escolher alguma coisa, e acabou escolhendo defender a corrida o Kyren Williams e sofreu com o resto. E a linha ofensiva talvez seja uma das piores da NFL no momento. Não está saudável, eu sei, mas fato é que está uma das piores da NFL. O Geno Smith raramente tem tempo, e às vezes quando ele não tem tempo, ele força passes e é interceptado.
Gente, não falei sobre Drake May, não falei sobre Jordan Love, que eu falei ontem já também, tá? Não falei sobre Josh Allen, não falei sobre Lamar Jackson, porque eu já falei ontem também. Certo? Beijo carinhoso, espero que vocês tenham gostado do novo formato do Vencedores e Perdedores. Fizemos todo o estrago que podíamos. Para mais conteúdo, assine o Like Plus. Venham com a gente que tem bastante conteúdo legal. Por exemplo, 5 times que não parecem, mas já foram de arrasta. Não, Tampa não tá entre esses 5 times. Mas o Bearsão tá. Assistam aí e também um vídeo dissecando Buffalo e Miami. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.